Nós somos o grupo Consuemb, composto por mim, Ayane, Camila, Leonardo e Paulo. E a gente vai abordar o tema sobre exposição à radiação ionizante e não ionizante. Então, primeiro, o que é a radiação ionizante e não ionizante? Então, a radiação ionizante ela vai ter toda a forma de radiação que carrega energia suficiente para poder remover os elétrons do átomo, criando os íons. E ela pode ser proveniente de fontes naturais ou não naturais. E as fontes naturais, elas vão ser raios cômicos e os raios nucleares provenientes da crosta terrestre. E eles vão poder ser encontrados em solos, rochas, em água potável ou em em alguns materiais de construções ou até mesmo no nosso corpo humano. E já as fontes que não naturais, que são produzidas pelos homens, elas vão poder ser encontradas na área da saúde ou até mesmo em local de geração de energia. Então, como mostrado na imagem abaixo, tem o raio-x, tomografia ou em usinas nucleares. E já a radiação não ionizante, ela não vai possuir energia para poder ionizar elétrons do átomos ou de moléculas, então com isso ela vai ter uma baixa frequência e também uma baixa energia. E ela também pode ser chamada de campo eletromagnético, que vai propagar através de uma onda eletromagnética. E as radiações não ionizantes, elas vão poder ser classificadas de vários tipos, de acordo com o seu comprimento de onda, frequência, ou pelo seu tipo de fonte, ou até mesmo interação com a matéria. E ela vai poder ser de fonte natural ou não natural. E ela vai poder ser ela é dividida em dois principais subtipos de campo eletromagnético. Aí o primeiro são eletromagnéticos de frequência extremamente baixa, que são ondas de rádio oriundos de rede elétrica e dos equipamentos eletrônicos e elétrico. O raio frequência e micro-ondas, que vai estar em antenas telefônicas, celular instalados, aparelhos móveis e na torres, radar, transmissões de rádio, luz elétrica, torres de transmissão e distribuição elétrica, fiação elétrica em construções, equipamentos que permitem radiação infravermelha e redes Wi-Fi. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre os efeitos e os riscos na saúde do trabalhador quando eles são expostos às radiações já citadas anteriormente. Bom, primeiramente vamos falar da radiação ionizante. Essa radiação a gente pode comparar muito com o fogo ou uma superfície quente. Quanto mais você tem contato com o fogo ou com uma superfície quente, mais você vai se queimar e se machucar. E a radiação ionizante é a mesma coisa. Quanto mais contato, mais prejuízo ela vai causar ao seu corpo e mais problemas virão. Bom, apesar dos perigos já citados, envolvidos, relacionados à radiação ionizante, quando a gente entra em contato com pequenas doses, ela não vai surtir muito efeito assim como em grandes quantidades. E quando usada em pequenas doses e usando com eficácia, ela pode até ser usada para tratar as doenças e ajudar nos diagnósticos das doenças causadas por radiação ionizante. Quando a gente fala em radiação ionizante, a gente lembra de íons. E íons é ganhar ou perder elétrons. E isso causa muita alteração nas cargas elétricas dos elementos celulares do corpo, entendeu? Então, nisso que vai dar uma consequência aí negativa para o nosso corpo. E os especialistas eles afirmam que o pulso é o local que mais resiste às radiações e a medula óssea é a que menos resiste, né? A mais fraca para receber essas radiações. Um dos principais problemas que a radiação ionizante pode causar é o câncer. E além disso, ela pode causar muita queimadura na pele e dentro do corpo, e ela pode causar alteração na, na gestação, nos espermatozoides, nos óvulos, e também pode causar danos aos sistemas reprodutores, tanto femininos quanto masculinos. Bom, agora vamos comentar um pouco sobre a radiação não ionizante. Como citado anteriormente, a forma mais comum assim de se ver a radiação não ionizante é através da luz do sol, que ela se propaga. E pode parecer simples, mas ela é tão prejudicial quanto a radiação ionizante.
já que ela pode quebrar moléculas, ligações, e isso causa muitos danos à saúde. Bom, e nesse tipo de radiação, a gente tem dois tipos de fonte. A natural, que eu vou citar agora, que ela pode causar muitos malefícios à saúde, né? Como citados aqui, o envelhecimento precoce, quando surgem rugas, queimaduras que podem causar câncer de pele, pode fazer manchas na pele, causar cataratas e entre muitas doenças. Bom, então agora a gente vai ver como é feita a regulamentação desse tipo de serviço. Vamos começar então falando sobre o Centro Nacional de Energia Nuclear, a CNEN, que é um órgão governamental que é responsável por planejar, supervisionar e controlar a energia nuclear no Brasil. Dentro disso, a gente tem a radiação ionizante e não ionizante. Então, há uma série de normas que regulamenta isso aqui no Brasil e eu trouxe duas que valem destaque aí. A primeira é essa 5.9.1, que fala sobre a responsabilidade do empregador. Então, é função do empregador implementar um sistema de monitoramento individual e coletivo em toda a área, né? Levando em consideração aí os índices de radiação que são considerados normais. Já a norma 5.9.4, ela traz então aí qual é um nível de radiação preocupante e também fala que os titulares e empregadores devem buscar acompanhamento médico para funcionários que forem expostos a essa radiação, que é a radiação de 100 milímetros de Sievert. Agora a gente vai falar sobre a norma regulamentadora 9, NR9 da CLT, que está diretamente ligada com o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, PPRA. Bom, essa norma, ela obriga as empresas que de alguma forma trabalham com riscos ambientais, com possibilidade de causar algum risco ambiental ou algum risco à saúde do trabalhador. Então, essas empresas, elas são obrigadas a aderirem ao PPRA. Bom, nesse slide a gente consegue ver quais são então as definições de riscos ambientais de acordo com a NR9. Então a gente tem aqui as empresas que trabalham com insumos biológicos, químicos ou físicos. E aí a gente consegue observar que no caso da radiação ionizante e não ionizante, a gente está falando então de insumos físicos. A gente também tem empresas que trabalham aí com insumos químicos, como os gases e poeiras, e biológicos aí como vírus, bactérias e entre outros. Então, todas essas empresas, elas têm que seguir a NR9 e aderirem ao programa aí de prevenção a riscos ambientais. E por fim, a gente tem a norma regulamentadora 6, NR6, que é responsável por fazer então a regulamentação dos equipamentos de proteção individuais, os EPIs. Ela é responsável então por atividades que colocam em risco a vida do trabalhador, a saúde do trabalhador. Então ela vai fazer essa regulamentação dos tipos de equipamento e quais são, né, as normas que esses equipamentos devem seguir. Sobre proteção do trabalhador, né, sobre como se proteger, vai ser discutido mais à frente. Sobre as medidas de proteção contra essas radiações, a gente tem as proteções individuais e as coletivas. As individuais se resumem no uso correto de equipamentos de proteção obrigatórios. Esses equipamentos são o avental de chumbo, que protege a região torácica da radiação. Temos o protetor de tireoide, que protege a glândula tireoide, que é muito sensível e gera bastante casos de câncer quando não é usado corretamente. Temos também o óculos plumbífero, ele absorve a radiação e protege, não deixa afetar nossos olhos, sem contar que a nossa visão continua perfeita. E temos também o protetor de gônadas, ele protege o aparelho reprodutor feminino e masculino da radiação, que pode gerar infertilidade e vários tipos de cânceres.
Temos também o dosímetro. O dosímetro, ele mede a carga de radiação que o trabalhador sofreu. A gente pode ter vários tipos, como anel, pulseira, crachá e etc. Outra medida que a gente pode ter também é medir a radiação do ambiente. Geralmente a gente usa o contador de Geiger, mas ele tem que ser calibrado constantemente para não haver erros.